Olá, vamos começar a videoaula Aspectos Gerais dos Vírus e Correlação com os Coronavírus Humanos, parte 2. Depois dessa descrição geral dos vírus, abordaremos agora os coronavírus humanos e também o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Classificação taxonômica. Os vírus não são agrupados em domínio, reino, filos ou classes, como são os seres vivos. Desta maneira, a estrutura geral da taxonomia dos vírus é a seguinte. Para a ordem, usa-se o sufixo virales. Para a família, usa-se o sufixo viridae. Para a subfamília, usa-se o sufixo virinae. E para gênero, usa-se o sufixo vírus. Segundo o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, os coronavírus estão classificados na ordem Nidovirales, do latim nidus, que significa ninho. A família é a Coronaviridae, a subfamília Coronavirinae e os gêneros coronavírus e torovírus, que diferenciam entre si pela morfologia viral e tamanho do genoma. Então, aqui a classificação taxonômica, onde podemos caracterizar a ordem Nidoviralis, aqui a família Coronavirida, né? São mais duas famílias. Essa família Coronaviridae tem duas subfamílias, onde temos aqui a Coronavirina, e 4 subgêneros. O subgênero Alpha Coronavírus, que tem aqui os coronavírus 229E e NL63, que causam síndromes respiratórias leves no homem, e aqui outros coronavírus que acometem aí animais selvagens, suínos, cães e gatos, tendo grande importância aí na medicina veterinária. Também temos aqui no subgênero beta-coronavírus o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e mais 2 coronavírus humanos, OC43 e HK1. E aqui temos mais 2 coronavírus que são responsáveis aí, por doenças, no caso de animais como roedores, animais silvestres e morcegos. O gama coronavírus tem-se aí os coronavírus que causam doenças em belugas e aves e o subgênero delta coronavírus que causa doença em aves. Ainda uma classificação taxonômica que inclui os beta-coronavírus. Então, existem aí os subgrupos A, B, C e D. E, no caso, no subgrupo B, temos, então, o SARS-CoV-1 e 2. Existe também uma árvore filogenética de coronavírus baseada no genoma e reconstruído com base nas sequências de codificação da RNA polimerase dependente de RNA dos novos coronavírus. Os vírus são agrupados em 4 grupos: alfa, beta, gama e delta, sendo que o alfa existem subgrupos 1A e 1B, e os beta-coronavírus 2A, 2B, 2C e 2D, como visualizado nessa área rosa. Então aqui se encontra o Wuhan-Hu1, que também é a denominação usada para o SARS-CoV-2, juntamente com outras espécimes de vírus isoladas de amostras, como, por exemplo, amostras de morcego, que bate SARS-CoV, por exemplo, estão aqui.
Morfologia dos coronavírus. Os CoV são bem difundidos entre humanos e animais, inclusive domésticos e silvestres, causando doenças respiratórias, entéricas, hepáticas, renais e até neurológicas. Até agora, o novo coronavírus 2019 nCoV ou SARS-CoV-2 é o 7º membro da família de coronavírus que infecta humanos. Então, como característica, são as espículas em forma de coroa na superfície externa do vírus, por isso nomeado coronavírus. Eles são bem pequenos, possuem entre 70 e 90 nanômetros de diâmetro e contêm um RNA de fita simples positivo, classe 4, como material nucleico, como vimos anteriormente. Então, aqui nesse esquema, que nós vamos utilizar bastante nessa apresentação, dá para ver com certeza aqui a nossa estrutura genética de RNA e a proteína do núcleo capsídeo, e envolta pelo envelope. O envelope ele é constituído de uma camada dupla de lipídios, que é extraída da célula do hospedeiro no momento que essas partículas se formam nas células e, portanto, vão parasitar outras células. E ainda nesse envelope a gente tem as proteínas da membrana, as glicoproteínas do envelope e essas proteínas chamadas de spike, proteína S, que são muito importantes e caracterizam os espinhos, as espículas do coronavírus. Então, nessa morfologia do coronavírus, é muito importante o envelope, que é a chamada coroa. Então, a gente vai falar de vários elementos dessa coroa, né, desse envelope, e aqui a glicoproteína estrutural S, GPS ou proteína spike. Ela é responsável pela adsorção dessa célula, no caso aí a fixação do vírus, está aqui a proteína spike se ligando aos receptores da célula hospedeira. Então, no caso, né, é a adsorção do vírus à célula pulmonar humana em seu receptor na membrana plasmática. E aí vai haver a fusão do envelope viral com a membrana celular para a penetração. Então, no caso, a glicoproteína estrutural, a glicoproteína S, ou também chamada de proteína spike, ela possui 3 domínios estruturais. No caso, o domínio externo, um domínio transmembrânico e um pequeno fragmento citoplasmático interno. Esse domínio externo, ele, na verdade, tem 2 subdomínios. O subdomínio S1, ele forma uma porção globular da espícula, como se fosse a cabeça de um cogumelo, que contém as sequências responsáveis para a ligação com os receptores. Mutações nessas sequências de S1 podem alterar a agressividade do vírus, mudar a antigenicidade e patogenicidade e também modificar as espécies atingidas, como a transmissão dos animais silvestres para o homem. No domínio S2, as regiões de repetição de heptades 1 e 2, HR1 e HR2, são muito importantes para a fixação na membrana da célula do hospedeiro. Então, recapitulando, nós temos aqui um esquema ampliado da membrana, do envelope do coronavírus, está aqui a camada lipídica.
e aqui a proteína S como um todo, formando a espícula da coroa. Como dito, essa proteína tem 3 domínios estruturais. Um domínio externo, um domínio interno e um domínio transmembrânico. Ok? Representados por subdomínios, nós temos o subdomínio S1, que é muito importante, são essas cabeças de cogumelo que representam a agressividade do coronavírus. Então, a estrutura responsável pela ligação com os receptores da célula hospedeira, e mutações aqui podem modificar a agressividade do coronavírus, torná-lo mais agressivo ou não, e ainda mutações aqui podem modificar os hospedeiros. O domínio S2, então, envolveria o restante da proteína spike. Teríamos aqui as repetições de heptades 1 e 2, que são também importantes para a fixação do vírus. E aqui o domínio interno, né, também faz parte dessa região S2. Aqui a bicamada lipídica, que é oriunda da célula do hospedeiro. Aqui uma proteína do envelope, proteína E, e aqui uma outra proteína chamada de proteína M. Então, outra proteína importante no envelope, na coroa do coronavírus, seria a glicoproteína de membrana, ou glicoproteína estrutural M, ou simplesmente glicoproteína M. Ela participa no arranjo da partícula viral, ela faz a interação com as proteínas S e N e pode determinar o local de ligação do vírus ao complexo de Golgi. Aqui, mais uma vez, podemos verificar a proteína M com sua característica transmembrânica, uma pequena porção voltada para fora do vírus e uma maior porção voltada para dentro. A proteína do envelope é a menor proteína e também tem função relacionada ao início da formação da partícula viral. Está associada, então, à formação do envelope dos coronavírus. Concluindo, então, as proteínas do envelope, temos aqui a proteína S, a proteína M e a proteína E com sua característica transmembrânica e uma pequena porção da sua proteína na região interna do vírus. Dando sequência à morfologia do coronavírus, depois de falarmos do envelope viral, agora vamos falar do genoma. No genoma do coronavírus temos uma chamada proteína estrutural N, que apresenta forte ligação com o RNA genômico viral, então compõe o núcleo capsídeo. E também interage com a proteína M, conduzindo à incorporação do núcleo capsídeo nas partículas virais. E pode facilitar a formação de complexos replicativos de RNA. Nesse novo esquema, onde são demonstradas as estruturas do vírus, genoma, proteína do envelope, que é a proteína de membrana, proteína spike como um alfinete, a proteína do núcleo capsídeo, ela está aqui e ela demonstra a integração com a glicoproteína de membrana. Essa proteína ela é bastante imunogênica, ou seja, ela leva à reação imune e é formada abundantemente durante a infecção.
sendo candidata forte para a produção de anticorpos neutralizantes e aplicações de diagnóstico. O genoma do coronavírus é composto por RNA de fita simples, não segmentado, policistrônico, ou seja, contém informações para vários genes, e de polaridade positiva, ou seja, funciona como RNA mensageiro. Além disso, é o maior genoma entre os vírus de RNA. De forma geral, os membros da família Coronaviridae possuem grande capacidade de adaptação e alta variabilidade de hospedeiros, nichos e tecidos humanos. Então, exemplo, os pulmões, o trato gastrointestinal, os rins e até o cérebro. Então, isso está relacionado justamente a essa alta taxa de recombinação e mutações. Essa agressividade, antigenicidade, as características clínicas e severidades podem variar, portanto, por mutações que causem substituições, deleções ou inserções de aminoácidos e eventos de recombinação entre genomas durante co-infecções, o que torna o coronavírus extremamente perigoso. Todos os coronavírus apresentam uma organização genômica similar, onde em 2/3 da porção 5' do genoma existem duas grandes ORFs, ORF1A e ORF1B, do inglês Open Read Frames, que são locais no RNA que possuem um códon inicial e um códon final, que podem ser traduzidos para proteínas não estruturais necessárias para a replicação do RNA. A função das ORFs nos coronavírus animal e humano ainda é desconhecida e não está claro se desempenhou algum papel no salto de uma espécie para o outro, na mobilização pandêmica entre humanos ou na virulência do vírus. No restante 1/3 do genoma, na posição 3', são encontrados os genes codificadores de 4 proteínas importantes, que são as proteínas do envelope. Então, a proteína spike, a proteína do membrana, a proteína do núcleo capsídeo e a proteína do envelope. Proteínas não estruturais, como a poliproteína 1AB, gerada através da ORF1A, gera 11 proteínas não estruturais, ou através da ORF1AB, pode gerar 16 proteínas não estruturais, incluindo a RNA polimerase RNA dependente, RD-RP, proteases PL1, PL2 e helicase. Então, aqui para fixarmos o conhecimento da estrutura genômica dos coronavírus, podemos visualizar aqui algumas setas que representam os chamados TRS, do inglês Sequências Regulatórias da Transcrição, que, como o próprio nome diz, regulam o processo de transcrição entre os genes ORF, da proteína do envelope, da proteína spike, da proteína da membrana e da proteína do núcleo capsídeo. Aqui vamos fazer uma comparação entre os diferentes genomas. O genoma SARS-CoV-2, o genoma do SARS-CoV, responsável pela epidemia de 2002, e o MERS, responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. Comparando esses dois genomas, existe
80% de genes idênticos. No caso do MERS, apenas 50% são idênticos. Da mesma forma, as proteínas estruturais são codificadas por genes estruturais. Então, em todos eles vão ter o gene para a proteína spike, para a proteína do envelope, para a proteína M e para a proteína do núcleo capsídeo. Então, aqui fica mais fácil de ver o quanto o SARS-CoV é parecido com o SARS-CoV-2 e as diferenças do SARS-CoV-2 para o MERS. O gene ORF1AB é o maior gene da SARS-CoV-2, que codifica a poliproteína 1AB e 15 proteínas de membrana não estruturais. O gene ORF1A codifica para a poliproteína 1A e que também contém 10 proteínas não estruturais. Estudos recentes indicaram variações notáveis no SARS-CoV e SARS-CoV-2, como a ausência da proteína 8A, não está presente aqui no SARS-CoV, e flutuação do número de aminoácidos na proteína 8B e 3C na SARS-CoV-2. Então, está aqui representado por esses pontinhos. Então, nessa figura, nós vamos ter a representação do genoma do SARS-CoV-2, com as suas ORFs 1A e 1B, e aqui as ORFs 2, 3, 4, 5 até 10. E é nessa região que tem-se os genes responsáveis pelas proteínas do envelope, S, E e N, e a proteína do genoma, a proteína do núcleo capsídeo. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido útil essa videoaula. Ela tem o intuito de esclarecer alguns aspectos desse perigoso vírus e esperamos que possamos sair dessa pandemia o mais rápido possível. Orgulho de ser UF. Obrigado e até a próxima.